O Terceiro Reich. Para muitos, o regime mais cruel e violento da história. A mando de Adolf Hitler, os nazistas mataram quase 17 milhões de pessoas, alterando o curso da história humana. Mas a ascensão repentina da Alemanha nazista se deveu apenas a um ditador psicótico? Ou teria recebido ajuda de uma fonte extraterrestre? Com a ajuda de extraterrestres, Hitler poderia criar facilmente a superarma definitiva. De laboratórios subterrâneos a experimentos com viagem no tempo, Hitler usou segredos alienígenas para alimentar a máquina de guerra nazista. Hoje vamos à caça de tecnologia nazista extraterrestre. E as descobertas serão chocantes. Venha conhecer a ligação secreta entre o nazismo e alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Alemanha, 1942. O partido nazista enfrenta uma guerra global em diversos continentes. Hitler busca publicamente o que ele chama de arma prodígio. Algo capaz de elevar o moral do povo alemão. De repente, os nazistas revelam algo diferente de tudo que o mundo já viu. O foguete V2. O foguete V2 era um equipamento extremamente avançado para a Alemanha nazista. Ele permitia o lançamento de uma ogiva até a Grã-Bretanha. Com o avanço da tecnologia, ele chegaria ainda mais longe. Quando Hitler exige uma arma de última geração, os engenheiros nazistas respondem com o V2. Ele é o primeiro foguete balístico de longo alcance da história e o primeiro objeto criado pelo homem a entrar no espaço. Mas alguns enxergam o V2 como evidência de outra possibilidade. Os nazistas teriam usado ciência extraterrestre para erguer o Terceiro Reich. Como os nazistas chegaram ao espaço quando apenas 40 anos antes o homem tinha acabado de começar a voar? A resposta pode estar em uma fonte surpreendente. Um acidente misterioso que muitos acreditam ter posto um OVNI nas mãos de Adolf Hitler. Arquivo confidencial. O OVNI nazista. Em seu livro As Sociedades Secretas e seu Poder no Século XX, Jan Van Helsing descreve um incidente incrível. Em 1936, Hitler detém o controle total da Alemanha nazista. E a guerra parece inevitável. Em uma noite tranquila, os moradores da cidade de Freiburg são acordados quando uma nave estranha, em forma de disco, cai do céu na floresta. Em horas, as divisões SS de Hitler supostamente chegam ao local. Os relatos dizem que os nazistas acharam algo que o mundo nunca tinha visto. Uma grande nave circular, um disco voador. Se os nazistas realmente encontraram um disco voador acidentado, isso lhes daria um poder inédito. O OVNI de Freiburg teria sido transportado ao epicentro das atividades ocultas da SS. O notório castelo de Wewelsburg. Lá, as maiores mentes científicas da Alemanha teriam iniciado seu projeto mais ambicioso: decodificar a nave alienígena e usá-la para desenvolver armas capazes de subjugar o mundo inteiro. Os alemães desenvolveram a tecnologia do foguete terrestre, desenvolveram blindagem avançada para seus tanques. Mas a principal tarefa caberia ao cientista e inventor austríaco Victor Schauberger, incumbido de desvendar os segredos da tecnologia antigravidade. Algo que para alguns ele conseguiu com um aparelho: o repulsino, que aproveitava a energia dos vórtices. O repulsino criava um vórtice na frente da nave que a puxava para a frente, permitindo movimentos muito mais ágeis, parecidos com o que vemos em discos voadores. O mais fascinante nessa tecnologia é que é uma tecnologia real.
Não seria absurdo afirmar que o conceito de criar um vórtice acima de uma nave ou na frente de uma nave chegou aos nazistas através do estudo de OVNIs que foram acidentados. Ao dominar os segredos da tecnologia extraterrestre, os nazistas seriam capazes de construir armas e aeronaves diferentes de tudo que o mundo já viu. Seria apenas uma questão de tempo até que elas fossem avistadas pelos aliados no campo de batalha? A seguir, o exército extraterrestre de Hitler é exposto. Mas se você acha que conhece a arma definitiva, está enganado. Em busca de uma arma prodígio, os nazistas vasculham o mundo em busca das tecnologias mais devastadoras já criadas pelo homem. Mas teria sua maior descoberta vindo de outro planeta. Se eles acreditavam que podia haver uma raça alienígena no espaço, com tecnologia muito além de qualquer coisa que os cientistas nazistas tinham desenvolvido até então, temos que presumir que eles estariam muito interessados nessa tecnologia e fariam qualquer coisa para obtê-la. Para alguns teóricos, uma nave alienígena recuperada pode ter levado a um protótipo antigravidade nazista, conhecido como Repulsino. Estes são projetos de várias aeronaves nazistas, supostamente alimentadas pela tecnologia do Repulsino. Para alguns, estes discos são evidência de engenharia nazista combinada com inteligência alienígena. A mais famosa das aeronaves é o Hanebu. Ela é descrita como um disco voador, medindo supostamente 25 metros de diâmetro e capaz de viajar a 17 mil quilômetros por hora. De acordo com relatos, eles vinham em todos os tamanhos imagináveis, de enormes bases aéreas a pequenos discos lançados por catapultas. Mas se os nazistas estavam realmente construindo uma frota de OVNIs para o domínio global, nós temos alguma prova de que eles realmente alçaram voo? Basta perguntar aos pilotos aliados da Segunda Guerra Mundial. Arquivo confidencial. Os Foo Fighters nazistas. A partir de 1942, os pilotos aliados em missão na Alemanha começam a ver bolas de luz brilhantes, cortando os céus e rodeando seus aviões. No final da Segunda Guerra Mundial, esquadrões americanos encontraram essas naves. E, como a palavra francesa para fogo é feu, os americanos os chamavam de Foo Fighters. Testemunhos por escrito, como o do piloto da Força Aérea Britânica B.C. Lansdowne, descrevem uma luz laranja encontrada a 2.100 metros do solo, dando mergulhos ao redor do avião antes de se afastar. Centenas de outros encontros estranhos são relatados, de simples avistamentos a incidentes descritos como perseguições agressivas. E nós acreditamos que os objetos não eram apenas ilusões de ótica ou bolas de luz. Acreditamos que eram objetos reais, porque um bombardeiro B-29 abateu um Foo Fighter em 1945 no Pacífico Sul e o objeto se desfez em milhares de pedaços. Mas se Adolf Hitler realmente tem acesso à inteligência alienígena, é possível que deseje mais do que apenas aeronaves? Com a ajuda de extraterrestres, Hitler poderia criar facilmente a super-arma definitiva. Estamos falando de algo maior do que apenas canhões ou aeronaves. No fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas invadem a Alemanha. As bases aéreas nazistas são totalmente destruídas. Hitler busca uma tecnologia para lançar aeronaves que não dependam de pistas. O que ele encontra pode ter se tornado uma das armas mais poderosas da história? Arquivo confidencial. O sino nazista. Supostamente inspirado pelo OVNI que Hitler recuperou em 1938, os nazistas usam trabalho escravo para construir uma instalação de pesquisa subterrânea 1.000 quilômetros no interior das montanhas dos Sudetos. De acordo com especialistas, a base foi projetada para abrigar um aparelho incrível conhecido como Die Glocke, ou o sino. Die Glocke seria um aparelho em forma de sino com 5 metros de altura. Dizem que 5 dos melhores cientistas de Hitler
podem ter morrido trabalhando nessa arma. E esses sacrifícios indicam que Hitler acreditava nesse projeto. A tecnologia utilizava cilindros giratórios de um metal muito pesado, o metal líquido, chamado mercúrio vermelho. E quando eles giravam em direções opostas em altíssima velocidade, geravam um campo radiativo intenso, e essa era a fonte de energia dessas armas. Campos de mercúrio girando em direções opostas. Para especialistas, um dos propósitos do sino era alimentar a rende, um conjunto circular de arcos supostamente projetado para lançar verticalmente os discos nazistas. Relatos dizem que a rende era usada para lançar aeronaves de antigravidade. Se os nazistas tivessem desenvolvido aeronaves de antigravidade, os aliados teriam ficado para trás. Mas outros historiadores afirmam que o sino podia ter um propósito maior e bem mais assustador. Algo que poderia fazer do partido nazista o exército mais poderoso de todos os tempos. O Terceiro Reich. Apesar de relatos de discos voadores recuperados e avanços bélicos impressionantes, historiadores modernos tratam com ceticismo a suposta ligação entre os nazistas e OVNIs. Mas existem provas, existem testemunhos. Um dos maiores engenheiros de foguetes alemães, Hermann Oberth, veio a público e disse: os alemães tiveram ajuda de pessoas de outros mundos. É uma afirmação chocante. A maior prova do segredo alienígena alemão pode estar em um aparelho misterioso, conhecido como Die Glocke, ou o sino. Mas o detalhe mais estranho do sino pode revelar que ele seria, na verdade, a arma definitiva? Alguns dos relatos sobre o aparelho descrevem um espelho acima dele, que supostamente permitia enxergar algumas imagens do passado. Alguns dizem que os nazistas controlam o sino com antigas práticas arianas que distorcem o espaço-tempo. Estaria Hitler construindo uma máquina do tempo? Como ele viajaria no tempo? Criando vórtices. Eles poderiam se lançar através deles, cruzando o espaço-tempo ao redor. Partindo do princípio de que o sino nazista era uma máquina do tempo e de que Hitler foi capaz de construí-la, se ele pudesse entrar nesse objeto e voltar a qualquer ponto da história que quisesse, ele seria invencível. Ele poderia basicamente fazer o que quisesse, salvar a Alemanha nazista e realizar o seu grande desejo de domínio global. Mas em 1945, o Terceiro Reich caiu. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Hitler teria ordenado a destruição do sino para impedir que sua tecnologia extraterrestre caísse em mãos americanas. Mas há outra teoria. Em dezembro de 1965, mais de 20 anos após o desaparecimento do Glock, uma estranha nave em forma de sino, altamente radiativa e com um brilho azul, cruzou a fronteira do Canadá com os Estados Unidos e sobrevoou Michigan e Ohio, fazendo longas curvas em S e lentamente fez um pouso de emergência controlado nos arredores de Kecksburg, na Pensilvânia. Diversas testemunhas alegam não apenas ter visto a queda da aeronave, como descrevem um objeto quase idêntico ao sino. Segundo relatos, quase instantaneamente, um grupo de soldados americanos, sem nenhuma insígnia, chega ao local com um caminhão para recuperar o objeto. As pessoas foram avisadas. Fiquem de boca fechada, não falem sobre isso. Esta história confirmaria o propósito real do sino? O Glock desapareceu no tempo para aterrissar 20 anos depois na Pensilvânia e depois foi levado à base da Força Aérea Wright-Patterson em Ohio, onde, ao que tudo indica, pode estar até hoje, a nossa própria máquina do tempo americana. Após a guerra, o mundo parece estar a salvo da ameaça nazista. Mas a tecnologia extraterrestre deu ao partido nazista mais longevidade do que poderíamos imaginar. Em 1947, o exército americano recebe uma carta de Guida Bernardi, um homem que afirma ser um ex-oficial nazista. A carta afirmava que Hitler não só estava vivo,
como vivendo em um submarino especialmente projetado. Ele estaria testando tecnologias altamente avançadas. Na carta, ele descreveu discos voadores criados para atacar certos pontos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e outros alvos-chave ao redor do mundo. De acordo com a carta, o submarino de Hitler estaria rumando para o sul, além da África. Por que alguém viajaria para o sul além da África? Não tem nada além da África. Só a Antártida. Em 1938, uma expedição nazista à Antártida gera boatos sobre uma base secreta abaixo do gelo, em uma área batizada pelos nazistas de Nova Suábia. Mas Hitler poderia ter se refugiado nesta base para desenvolver a tecnologia extraterrestre? E é possível que ela já tenha sido encontrada. Arquivo confidencial. Operação High Jump. Em 1946, o almirante Richard Byrd lidera 4.700 soldados, 13 navios e diversas aeronaves, no que seria uma missão de pesquisa de 8 meses, conhecida como Operação High Jump. 2 semanas depois, após um grande número de baixas, eles retornam. Não foi uma exploração qualquer, foi uma manobra de guerra. O que aconteceu ali? O almirante Byrd chegou ao Polo Sul com a sua expedição. Ao retornar, Byrd foi citado pela imprensa, alertando que os Estados Unidos deveriam adotar proteções contra uma possível invasão do país por aviões hostis vindos das regiões polares. A expedição americana precisou recuar diante de uma força concentrada de nazistas com aeronaves e armamentos alienígenas? Parece loucura. Mas se for verdade, os nazistas podem ainda estar vivendo sobre o gelo da Antártida até hoje. É difícil qualquer coisa sobreviver ali. Se eles encontraram um jeito de fazer isso, como podemos saber se estão lá? Poderiam essas coordenadas, divulgadas em uma notícia recente, indicar o que alguns acreditam ser a entrada da base lendária? Imagens de satélite mostram claramente uma abertura com 55 metros de diâmetro e 70 metros de altura. É o único lugar onde um OVNI poderia estar abrigado. Digite no Google Earth as coordenadas de onde acreditamos que a entrada esteja. Dá para ver claramente a entrada para o subsolo. Se for verdade, Hitler pode ter dominado os segredos alienígenas, estendendo o domínio do Terceiro Reich e a nossa guerra contra o regime nazista.